É uma alegria imensa poder receber a profissional de hoje. É uma pessoa que eu admiro, respeito e gosto muito, né? A nossa convidada de hoje é a Márcia. Ela é psicóloga e vem conversar um pouco, nos ajudar, né, a entender um pouco melhor o processo de trauma. Então, ela tem grande experiência e é muito bem-vinda. Márcia, muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, André, pelo convite, por essa experiência que você está me oferecendo, né? E por essa experiência que você está oferecendo para todos hoje, né? E para quem vai nos ver depois. Fico super, super grata mesmo. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui ao vivo com a gente. Quero que vocês se sintam à vontade para fazer perguntas, né? Nós estamos de olho no bate-papo, então é só vocês inserirem as perguntas que a gente vai tentar abordá-las para poder ajudar. E quero também acolher a todos que possam assistir essa nossa conversa depois, né? Porque eu acho que ela tem um potencial aí de ajudar muita gente. Márcia, para a gente começar a nossa conversa, você pode me explicar um pouquinho sobre o que é o trauma, para a gente entender no sentido psicológico, fisiológico? Sim. Então, Marina, para falar sobre trauma, eu acho que a gente podia primeiro, talvez, falar um pouco sobre o que é saúde, para a gente poder fazer um contraponto entre o que é saúde e o que é o trauma. Então, assim, uma ideia que eu gosto de trazer é que a gente tem embutido na nossa fisiologia, de uma forma inata, uma capacidade, assim, da gente digerir e processar os fatos da vida. E eu gosto exatamente de fazer uma analogia entre essa capacidade inata que a gente tem de processar os fatos da vida com o próprio aparelho digestivo. Então, é como se um fato nos acontece e a gente digere esse fato, como se fosse um alimento, por exemplo. Vamos imaginar lá que você almoça, né? Aí você digere esse almoço, uma parte desse almoço se torna nutriente para o seu corpo, crescimento, desenvolvimento, e uma parte é eliminada. E assim a gente deve se comportar na nossa relação com a vida. Quer dizer, os fatos vêm na nossa direção, a gente tem uma lida com esses fatos, no sentido de a gente se adapta às circunstâncias, desenvolve estratégias, fala com pessoas, se informa e se ajusta, né? Aprende, portanto, a gente se nutre, né? A gente aprende com esses fatos e uma parte disso vai embora. E por ir embora, eu quero dizer, a gente mesmo coloca vai para o esquecimento, é uma coisa que acontece naturalmente. Né? Então, você olha para trás na sua vida e você relata numa narrativa que aquele fato te aconteceu. Mas você não fica aprisionada a ele. E eu acho que esse modelo de saúde ele é interessante à medida que também ele vai nos dando uma orientação interior de como que a gente deve, o que a gente deve buscar. Então, a gente deve buscar, diante das situações que chegam até nós, aprender com elas, desenvolver habilidades, às vezes com um pouco mais de dificuldade, mais facilidade, mas é essa a nossa postura, a nossa atitude diante da vida. Isso deve ser cultivado, né? Agora, muitas vezes, dependendo do nível de estresse que vem, né, dependendo do nível de estresse que esse fato vem, aí você vai ter maior ou menor dificuldade de lidar de fazer essa digestão acontecer. Então, por exemplo, tem um tipo de estresse que, quando ele, vamos dizer, você está diante de uma situação que ela tem um certo grau de desafio, portanto, ela tem um certo grau de estresse. Quando você está lidando com ela é até estimulante. Ela até faz com que você se desenvolva competência, se fortaleça e esteja envolvido com aquele projeto, com aquela ideia, com aquela meta. Então, esse é um nível de estresse, que é um nível de estresse que ele traz, de fato, esse sentido de sabor que a gente tem pela vida. Porque a gente precisa de um certo grau, quer dizer, a gente precisa de um certo grau de conflito para se desenvolver. Se você estiver no estresse zero, você fica no estado de tédio, né? Então, um grau de estresse é importante. Agora, quando um estresse vem de uma forma tal que ele é mais alto, né, do que você considera tolerável, né,
e ele se mantém por tempo demais, então a gente entra já no quadro de estresse crônico, e aí você fica nessa lida com esse estresse muito alto, essa situação que você começa a sentir que você não está dando conta. Depois de um certo tempo, isso gera um custo energético para o corpo. Esse custo energético ele vai desembocar numa situação que você pode desenvolver uma patologia, né, no final desse período longo de estresse contínuo. Você pode desenvolver um transtorno psíquico, ou você pode desenvolver as duas coisas, né? E aí o que acontece? Nessa vivência, a pessoa começa, a gente diz o quê? Que ela não está conseguindo fazer esse processador interno inato, ele não deu conta. Né? O que veio para a pessoa, ele ultrapassou a capacidade dela de fazer esse processamento. Então, os sintomas que ela desenvolve a partir daí, os sintomas psicológicos, emocionais, físicos que ela desenvolve a partir daí, você já disse que está dentro do espectro do trauma. Tá. Né? Então, o que a gente chama de trauma, assim, se a gente for pensar em termos de conceituais? O trauma é quando acontece um evento que ele rompe com a sua estrutura psíquica. Isso impede que você elabore e faça a digestão e a integração dos fatos da vida. Então, a ideia, assim, você pensa em trauma quando o que acontece é um estressor extraordinário, né? E aquilo você não consegue mais, vamos dizer, ter um mecanismo de enfrentamento, né? Você não consegue mais ter estratégias de enfrentamento. E aí, como é que é esse paciente? Essa pessoa chega para você, né? Quando a pessoa vem nesse quadro de estresse crônico, de sofrimento por um período longo, ela chega para você assim, e aí você identifica que ela está dentro desse quadro de estresse, do espectro do trauma. Ela chega, no geral, com sintomas físicos, seja de ansiedade, de angústia, de tristeza. O relato dela, no geral, é assim, a pessoa se sente aprisionada dentro da própria vida, né? É uma sensação de impotência diante da própria vida. Grande parte do tempo ela tem uma visão de si mesma negativa, então ela chega se sentindo incapaz, né? Ela muitas vezes sentindo culpada pelo que está acontecendo, às vezes uma culpa indevida, né? Então ela chega com uma visão da vida muito negativa, né? Então a vida não vale a pena ser vivida, as pessoas não podem ser confiáveis, não são confiáveis. Então ela chega nesse quadro e ela chega grande parte do tempo, como eu disse, além desses sintomas, às vezes ela já vem com uma patologia instalada, né? Uma doença autoimune e tudo isso. Então esse é um paciente que está dentro do que a gente considera então um paciente que está com uma situação de trauma. Agora, quando a gente pensa na parte fisiológica, vamos dizer, ou interna, a gente diz que, dependendo do impacto que a situação externa vem, ela chega de uma forma tal e ela é tão grande, né? Ela rompe com a capacidade, com a possibilidade da pessoa entender o que aconteceu. E essa vivência, ela fica toda armazenada no cérebro como uma rede neural, isolada, armazenada de um jeito que é disfuncional. Então, ela não se conecta às redes saudáveis no entorno dela. E aí, quando a pessoa, ela fica como que a pessoa não consegue colocá-la dentro de uma narrativa de vida que faça realmente sentido para ela. Então, acho que mais ou menos isso eu poderia te dizer que está no núcleo do que seria uma situação traumática. Não sei se respondi. Nossa, respondeu super bem. Já vieram até uns 10 apontamentos aqui em mente enquanto você falava. Mas é muito interessante a gente perceber como está tudo interligado, né? Porque tudo que você explicou tem muita relação, a gente estava conversando antes da conversa, né? Com a fisiologia, com o modo do funcionamento do nosso corpo, os modos, o repertório de resposta que a gente tem disponível, né? Por meio do desenvolvimento do sistema nervoso. Isso. E, para começar, eu achei muito interessante você falar, quando você falou do estresse, que é isso, né? A gente tem uma ideia de estresse ser uma coisa ruim, mas é um estresse que passa de certo limite que é ruim, né? Porque o estresse é uma resposta natural do nosso corpo, né? É uma resposta que prepara a gente para a ação, para o movimento.
Então, eu acho muito legal quando a gente conversa sobre o funcionamento do sistema nervoso. Eu falo, né, que tem o sistema nervoso simpático, que é o que prepara a gente para luta ou fuga, parasimpático, que assim, não existe o bonzinho, não existe o mal, né? O que existe é um desequilíbrio, porque todos têm o porquê, né, de existir e todos são importantes para ajudar no repertório de resposta, né? O problema é quando a gente quebra essa harmonia, quebra essa ligação. E você disse uma coisa importante, né? Quer dizer, existe um ponto a partir do qual a pessoa se desequilibra. E aí a pergunta é, que ponto é esse? E por que esse ponto varia de pessoa para pessoa? Isso é super importante. Né? Porque a gente na lida do dia a dia, assim, você observa pessoas que lidam com a quantidade de estresse absurdo. Você fala, nossa, como essa pessoa está de pé resolvendo tudo isso, nesse nível, com toda essa pressão? Né? E às vezes a gente também observa pessoas que você vê que aconteceu algo que do teu ponto de vista externo não parecia tão grande assim, né? Mas para aquela pessoa, aquilo foi muito grande e ultrapassou essa capacidade dela processar o que está acontecendo. Então, a questão é até onde você consegue lidar com consciência, né? Porque essa questão de você fazer esse processador interno funcionar significa que você está consciente, você está presente, né? E que as coisas estão fazendo um sentido para você, apesar de não estarem fazendo muito, dependendo do nível de estresse, a coisa não faz tanto sentido, mas você ainda assim, você consegue se movimentar através dele, né? Através dessa situação estressante. E aí essa capacidade a gente chama de resiliência, né? Essa capacidade de o quanto você aguenta, né? Então você imagina, sei lá, a gente está falando do aparelho digestivo. Se uma pessoa, por exemplo, come uma feijoada, para algumas pessoas isso é demais, né? Como se esse processador ele já começasse a ficar muito lento e aí aquela coisa fica por muito tempo e tal. E algumas pessoas dão super conta disso rapidinho, né? Então, o que está aí? Acho que a questão da resiliência é uma questão para estudo profundo, né? E para investimento pessoal profundo. Acho que todos nós devemos, como meta, sempre buscar aumentar a nossa resiliência, ou seja, a nossa capacidade de lidar com a vida mantendo consciência e um grau assim de sentido de bem-estar. Assim. É interessante o que você falou sobre resiliência, porque a resiliência está diretamente relacionada com o funcionamento adequado desse sistema nervoso autônomo, né? Que essa capacidade de você conseguir acessar esses modos de resposta, né? A gente viu, tem um grande pesquisador que eu e a Márcia somos super fãs, né? Que é o Stephen Porges, que ele conseguiu estudar muito bem, né, a anatomia, a fisiologia desse sistema nervoso. E aí ele conseguiu relacionar o funcionamento do sistema nervoso com o comportamento que a pessoa vai ter, né? Eles estão intimamente relacionados. E está relacionado... Desculpa, aqui eu só ia fazer uma observação que eu lembrei agora de uma entrevista que eu assisti dele, né? Que ele fala, só para resumir, né? O que ele fala que a gente tem o sistema nervoso autônomo, que são esses nervos periféricos que comunicam o sistema nervoso central com os órgãos do corpo. E esses nervos, eles têm uma subdivisão, né, de simpático e parasimpático. A gente sabe, acho que a maioria já assistiu aula aqui, que o sistema nervoso simpático é o que é ativado nessa resposta de luta ou fuga, que é muito relacionado ao estresse, né? Só que ele conseguiu ver que aí é por isso que os psicólogos que lidam com trauma adoram ele, né? Ele conseguiu ver que existe uma subdivisão do sistema nervoso parasimpático. Então, tem o parasimpático, que a gente trouxe dos animais, todos os animais têm, que é um parasimpático mais primitivo, e a gente tem um parasimpático que os mamíferos desenvolveram, que é um parasimpático mais inteligente. Que até conversando com você, né, Márcia, os psicólogos costumam te chamar de vago ventral, esse mais inteligente, vago dorsal, o mais primitivo, né? Eu achei interessante, aprendendo, vivendo e aprendendo. Aprendi com a Márcia. E aí, o que ele falou nessa entrevista que eu achei interessante, né? No trauma,
O que acontece? A ativação do sistema nervoso parasimpático, quando a gente tem uma situação que é isso, a gente não consegue lidar, é mais do que a gente consegue digerir, a gente tem a parte mais evoluída de resposta, ela meio que fica bloqueada, né? E a gente acaba caindo no tipo de resposta mais primitivo, que é a resposta dos répteis, que é essa ativação do parasimpático primitivo, que é a pessoa que paralisa. É uma resposta de imobilização, né? Que acontece muito no trauma, né? Você é assaltado, de repente você não consegue nem se mexer, você não consegue falar, você não consegue ter resposta. E aí o que ele achou, o que eu achei interessante nessa entrevista dele, é ele explicar que como o comportamento está muito relacionado à fisiologia, e foi esse tipo de resposta que foi inconscientemente ativada, que acontece nessa resposta muitas vezes, porque esse parasimpático está muito relacionado ao digestivo, que a Márcia estava falando, esse estímulo do parasimpático pode fazer uma liberação dos esfíncteres, né? Então, o que pode acontecer no trauma, eventualmente, é a pessoa chegar a evacuar e urinar. E o que ele comentou, que eu achei interessante, é que é uma resposta completamente inconsciente, é uma resposta que não depende... a pessoa acessou um mecanismo fisiológico que automaticamente fez essa liberação, né? A partir do momento do melhor entendimento da fisiologia, o que eu achei interessante é que não é para existir culpa, não é para existir vergonha, não é porque é natural nosso. Nós temos esse mecanismo, ele faz parte da nossa fisiologia e quando ele for acessado, ele vai repercutir em respostas fisiológicas, que isso pode acontecer e a pessoa não tem. Eu não sei se você quer comentar um pouquinho sobre isso, né? Mas eu acho que isso pode ser uma questão no trauma, né? Que você lide. Sim, sem dúvida é uma questão no trauma. Eu vou retomar um pouquinho o que você disse antes, que eu achei que foi bem legal, porque a gente está na resiliência e dá para dar uma conectada. Tá. Eu queria comentar primeiro essa hierarquia na mobilização dos diferentes sistemas, né, dos diferentes vias, né, do sistema nervoso autônomo. Então, assim, eu vou dar um exemplo, assim, vamos dizer, mais visual, para as pessoas entenderem como é que esse mecanismo do sistema nervoso funciona. Se uma pessoa estranha se aproxima de você, a primeira coisa que você tende a fazer, numa situação que você ainda está fazendo uma leitura do ambiente, é você mobilizar o vago ventral ou o vago inteligente. Então você conversa. Eu falei, oi, boa tarde. Não, eu não conheço o senhor. De onde o senhor é? Aí se você percebe que a pessoa tem uma intenção de assalto, por exemplo, você fala, olha, peraí, vamos fazer o seguinte, não fica nervoso, eu te entrego tudo que eu tenho, ninguém se machuca aqui e tal. Então você ainda está no vago ventral. Isso é quando a pessoa tem um sistema nervoso que ele vai sustentando e buscando saídas para aquele processo. Quando ela percebe que o assalto é iminente e que não vai ter negociação, aí você entra no sistema nervoso autônomo, né? Aquela coisa de ou eu vou tentar lutar ou eu vou tentar fugir, se der, né? Aí quando ele percebe que o cara põe a arma e que ele vai, por exemplo, atirar, aí a pessoa mobiliza, aí não é que a pessoa mobiliza, né? Isso acontece de uma forma automática. O vago primitivo. Então a pessoa, muitas vezes, ela desmaia. Ela simplesmente colapsa. E isso é uma proteção do sistema nervoso, né? Aquela coisa assim, se o leão vier na sua jugular, não se preocupe, porque dor você não vai sentir, porque você não vai nem mais estar ali na hora que você estiver na iminência da morte. Isso é uma questão dada uma proteção do sistema nervoso. Então, de fato, existe essa hierarquia. Agora, o que você disse também é muito interessante, porque você sabe que eu já tive isso, né? Anos atrás, um paciente tinha passado por uma situação de assalto e ele falou para mim assim, poxa, mas que boiola! Eu fiquei congelado, né? E aí eu expliquei para ele que é um funcionamento natural do sistema nervoso, né? Então, as pessoas, às vezes, precisam saber, né? Que a gente tem essa forma natural de funcionar. Não é que você foi fraco e não conseguiu fazer nada. Você, como proteção, você congela, porque naquela hora realmente não tem mais nada para fazer. Então, esse é um aspecto. Agora, como a gente estava falando de resiliência, que é essa questão de você manter esse processador funcionando bem, a questão de como você forma esse sistema nervoso, né? O quão
forte o seu vago inteligente o vago ventral, né? Vamos dizer, esse vago ventral mais forte, ele é constituído ao longo de toda a vida da pessoa, iniciando na própria, não vou dizer o vago ventral, mas a formação do sistema nervoso, assim, ele já começa na vida intrauterina. Então, 30% do nosso sistema nervoso já é formado na vida intrauterina. Os outros 70% leva 25 anos para estar completamente maduro. Então, o que acontece? Quando o bebê ele tem uma predisposição inata para o vínculo. E dependendo de como o cuidador lida com ele vai desenvolver bem esse sistema nervoso do vago inteligente, por exemplo. Como é que se desenvolve bem o vago inteligente de um bebê? Né? Que é o ventral, que é o que negocia e que te ajuda na resiliência. Porque estar resiliente significa estar no vago ventral, no vago inteligente. Então, um vago ventral bem construído, como é que é? É aquele bebê que se sente seguro. É aquele bebê que, quando chora, a mãe pega e ela vai conversando com ele, ela acalma ele. Então, ele vai aprendendo sobre autorregulação emocional. E aí, isso vai construindo um ser que, mais para frente na vida, diante de uma situação de estresse, ele consegue se manter com consciência, lidando com a vida e atravessando essas situações de vida. Agora, quando uma criança não tem esse cuidador que oferece um vínculo seguro, dependendo do que acontece, a criança pode, por exemplo, desenvolver mais a luta e fuga, por exemplo. Então, aquelas pessoas que primeiro agridem, já fogem. Né? Ou pessoas, quando a situação, às vezes, eu não posso generalizar tudo, tá bem, gente? Mas assim, só para grosseiramente a gente pensar, às vezes um bebê que é muito abandonado no berço, por exemplo, ele pode desenvolver estado de torpor. Então, na vida, ele vai funcionar meio mais pelo vago dorsal. Então, ele fica mais num estado assim de não responde, se retira, não está presente, conversa com as pessoas e se distrai. É como se ele não se sentisse muito real, né? Então, a forma que a pessoa foi, dependendo do tipo de vínculo que ela estabeleceu na infância, tem muito a ver com a construção dessa resiliência. Então, a resiliência está diretamente ligada à formação desse sistema nervoso, que é tudo que você ensina no seu programa, né? Do desequilíbrio à coerência, né? E hoje, quando a gente olha para uma pessoa resiliente, você fala, tá, olha, eu estou falando bastante de resiliência porque eu acho que é importante para todo mundo, viu? Eu acho que é o grande centro aqui da conversa. É resiliência. Porque a resiliência é que vai te proteger de se traumatizar mais ou menos e de sair do trauma também. Sair do trauma significa pegar essa rede neural e digerir essa rede neural, ou seja, ativar o processador interno, né? Então, o que hoje é importante na questão da resiliência? É você buscar no seu corpo ter um corpo saudável. Então, de novo, o seu programa entra nesse sentido de você equilibrar o sistema nervoso, desenvolver bons hábitos, alimentação, sono. Aí entra um tanto do que atividade física, que também é tão importante, né, para ajudar. Que é o que a doutora Daniele falou, né, dela sobre bem-estar, né? Então, aí a gente tem o aporte da doutora Daniele, o que você ensina com relação à questão da respiração e do equilíbrio do sistema nervoso. E aí, algo que eu acho que é muito importante, que eu acho que a psicologia contribui muito, mas os bons relacionamentos, né, contribuem muito, que é você manter um sentido de sentido e de coerência na sua vida. Então, não é que as coisas aconteceram comigo de uma forma caótica e parece que eu fui vítima de todas as coisas, mas um entendimento e uma integração das situações de vida pelas quais você passou. Então, esses elementos são importantes e, portanto, uma rede de apoio é importante. Você ter bons relacionamentos, pessoas para quem você fala a verdade, pessoas com quem você pode ser de verdade. Então, tudo isso constrói a resiliência hoje, mas ela tem essa raiz que vem lá de trás, que também pode ser tratada. E aí a gente vai falar dos tratamentos, acho que eu gostaria ainda, talvez mais para frente, falar dos tratamentos. Ah, sim, tem até pergunta sobre isso. Deixa eu só fazer um apontamento que eu acho muito interessante quando eu estudei, né? Tem um estudo que foi muito bem conduzido, foi prospectivo, eles acompanharam para frente as pessoas, não é que eles olharam os históricos nos prontuários, que pegaram crianças que no primeiro ano de vida tiveram grandes adversidades.
Então, crianças que não tinham pais, crianças que tiveram grandes adversidades. E eles acompanharam o desenvolvimento dessas crianças por 18 anos. Então, foi um trabalho prospectivo, corte grande, e eles compararam com crianças que não passaram essa adversidade. E aí, o que eles fizeram? Quando eles levaram as crianças para o laboratório, aos 4 anos e meio, eles foram fazer a avaliação das crianças, e as crianças que tinham passado por essas adversidades, elas tinham níveis de cortisol muito mais altos no sangue do que as outras crianças. Cortisol é o hormônio de estresse, né? E aos 18 anos, quando eles foram avaliar, a Márcia está falando sobre resiliência e autorregulação, né? Eles colocaram, já eram adolescentes, numa máquina de ressonância para poder ver as atividades, quais eram as regiões, né? Nós temos uma região, que é o córtex pré-frontal, que está aqui na frente do cérebro, que é a região mais evoluída do nosso sistema nervoso, né? Que é a que dá maior capacidade de discernimento, maior capacidade de planejamento, de um entendimento analítico. E aí o que eles viram, que essas crianças, quando elas atingiram 18 anos de idade, elas tinham uma conexão desse córtex pré-frontal com a amígdala, que é o centro de processamento emocional, menor. Então, quer dizer, como o que elas passaram no início da vida mudou a função e mudou a estrutura, né, do cérebro. Então, essas crianças tendo essa menor conexão, isso gera o quê? Gera uma menor capacidade de autorregulação, né? E aí a pessoa cai mais nesses mecanismos de defesa, né? E aí, para a gente, deixa eu voltar aqui. Agora, correlacionar os assuntos, o Diogo mandou uma pergunta, ó, quais terapias, tratamentos são mais indicados para tratamento de traumas de infância, muito arraigados para pessoas como eu, com quase 40 anos? Tá. É Diego o nome? Isso. Diego. Diego. Não, desculpa, Diogo. Diogo. Diogo, tá bem. Diogo, existem muitos tratamentos hoje para trauma, felizmente. Eles começaram a ser desenvolvidos já há quase 40 anos. E eles tratam exatamente as questões de infância. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente entra num estado de estresse, seja ele um estresse isolado ou um estresse crônico, a sua dificuldade, desculpe, a sua dificuldade na lida com esses fatores estressantes, ele está diretamente relacionado à sua infância. Eu vou te dizer por quê. Você está numa situação estressante. Muitas vezes o que mais te estressa é o que a gente chama de disparador na linguagem do trauma. É algo que vem na sua direção que de alguma forma te lembra, mesmo que inconscientemente, de um fato da infância. Isso te vulnerabiliza. Então, as terapias de trauma hoje, elas estão preparadas, quer dizer, elas foram se desenvolvendo a um ponto tal que o que você busca é justamente rastrear a situação da infância. E aí, na infância, você ficou com uma rede neural isolada ali. Entende? E aí, o trabalho com essa rede neural é de você digerir e fazer com que você vai fazer um reprocessamento de maneira que essa rede neural se conecte com redes saudáveis. Então, todo o tratamento de trauma está ligado exatamente às questões de infância, né? Não só, tá? Uma parte do trabalho tem a ver com essas questões de infância, porque existem alguns traumas que são, por exemplo, vamos dizer, se a gente chama de trauma único ou simples. A pessoa tem, vamos dizer, ela não tem tantos problemas na infância, vamos imaginar um quadro desse, e aí ela sofre um sequestro, por exemplo. Então, o que você tem que, como terapeuta de trauma, o que você vai fazer? Você investiga como é que é a situação de infância e você trabalha nessa situação específica aqui. Isso sendo, essa rede neural sendo reintegrada, ou seja, dessensibilizada, né? Você vai ter menos ativação emocional e integrada, você muitas vezes pode até desenvolver
habilidades, né? Você pode até se tornar, às vezes, até mais forte depois de uma situação traumática, né? Então, essa é uma forma de trabalhar com trauma, né? A gente chama de um trauma único. Mas, às vezes, acontece uma situação aqui que te remete à infância, e você vai pegar e você vai ter que trabalhar a infância também. Então, você pode ficar tranquilo, que apesar de você ter 40 anos, não importa a idade da pessoa, você vai ser capaz de acessar essas situações de infância e elas podem ser trabalhadas sim. Espero que, não sei se respondi. Acho que sim. É importante aqui, Márcia, nossa, tem alguns apontamentos que conforme você vai falando, eu vou pensando. Mas um deles é como essa rede neural que não foi digerida fica, e ela acaba atrapalhando o processo de neurocepção, né? A pessoa que passa por um trauma, ela acaba tendo essa avaliação se ela está Não, segura ou se ela está em ameaça, distorcida. Totalmente, porque Qualquer coisa. a amígdala cerebral, ela fica diretamente relacionada à situação do trauma. Então, de fato, isso é muito importante que você disse, Marina. É assim, tudo que nós vivemos e que ficou mal digerido, isso vai influenciar a nossa percepção do mundo. Então, a neurocepção entra nesse quadro, quer dizer, esse rastreamento de perigo ou não perigo, mas também em tudo que você vive. Então, assim, às vezes uma pessoa não te diz bom dia, e dependendo do que você viveu, isso vai mobilizar uma série de coisas em você, não é? E essa série de coisas que vão mobilizar vai depender de quanto de trauma você teve, né? O quanto você olha para a pessoa e diz, nossa, talvez ela não esteja bem, ou não, ela está me rejeitando, ou ela está reforçando para mim que eu sou uma pessoa que não existe, ou que não é importante, enfim, aí ou eu estou me sentindo abandonado, enfim, aí vai depender um pouco da história de cada um. Mas sim, diretamente relacionado. Outro ponto que me chamou muita atenção e eu gosto muito de enfatizar e falar para os pacientes é a capacidade da neuroplasticidade, né? Todos nós temos. Todos nós temos como lidar, trabalhar esses circuitos neuronais que foram mal instalados, né? E poder substituir, criar novos padrões, né? Isso Essa é uma mensagem de esperança para todos. Isso é maravilhoso, porque os tratamentos para o trauma foram chegando nesse lugar mesmo, de ir lá atrás, inclusive na vida intrauterina. Né? É muito interessante quando você trabalha a vida intrauterina com pacientes, porque muitas coisas mudam. Quer dizer, é incrível, mas parece brincadeira, mas a gente consegue acessar, né, como a nossa vida intrauterina dentro desses trabalhos. Então, realmente, a neuroplasticidade, ela é que é esse presente de Deus para que a gente possa, de fato, recuperar, né, a nossa autoestima e uma capacidade de olhar para o horizonte e ter metas de vida e querer fazer coisas e se envolver com a vida, né? Sem dúvida. E tem outro ponto que você falou que me remeteu aqui que eu acho importante, é a necessidade de um profissional habilitado em poder mobilizar e trabalhar, né, esses circuitos bloqueados, né? Quando eu fui fazer o estudo no HeartMath, quando fui fazer minha formação, né, eu lido muito com essa reabilitação do sistema nervoso autônomo, né? Assim, eu gosto de ver muito como um processo até de fisioterapia, porque é mesmo você criar e reforçar esses padrões, né? É muito comum com o processo de fisioterapia para qualquer problema músculo-esquelético. E assim, eu em toda a minha formação lá, é muito claro, eles falam, não é para vocês lidarem com trauma. Vocês têm que lidar com os problemas cotidianos, ajudar a pessoa a navegar melhor pelo estresse crônico, pelas adversidades do dia a dia. Mas para você abrir uma ferida, você tem que saber lidar e ajudar a conduzir. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E aí está a importância do tratamento multidisciplinar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Realmente, Marina, porque assim, o trabalho com trauma, ele exige uma avaliação cuidadosa para você perceber por onde você vai entrar, e em que sequência você vai entrar, e que tipo de suporte você tem que ir dando ao longo do caminho para que a pessoa se mantenha conectada a esse vago ventral, que é o vago inteligente, que é dentro de uma capacidade de resiliência, né? Dentro do que a gente chama dessa capacidade de você processar. Então, é um trabalho que tem que ser feito com cuidado para que a pessoa não fique super inundada
por aquilo que ela viveu no passado, e aí a digestão não acontece e a coisa não fica bem. Então, realmente, às vezes eu faço algumas técnicas, né? Todos nós que trabalhamos com trauma fazemos algumas técnicas em consultório, e eu sempre digo, olha, não faça sozinho em casa. Não saia fazendo isso. E nem faça nas pessoas por aí. Porque você precisa estar muito atento observando o que está acontecendo. Então, é sempre bom lembrar. Você tocou num ponto importante que me lembrou. Você conhece, né? Nós temos uma colega, grande amiga também, a doutora Edna Bertini, que ela é professora de neurofisiologia. Nossa, e eu já aprendi, eu sou muito grata porque eu aprendi muito com ela. Ela me ajudou muito no início das pesquisas, sempre e até hoje me ajuda. E numa das aulas dela, eu vi uma coisa que mudou, foi bem no início, mudou a minha percepção de entender a fisiologia do corpo. Que foi assim, o teu cérebro, ele não consegue diferenciar se você está vivendo naquele momento a situação ou se você está recordando e remetendo, trazendo essa situação. E toda mudança da cascata fisiológica vai acontecer do mesmo jeito. Isso, para mim, eu achei importantíssimo. Isso é fundamental no tratamento do trauma. E até na depressão, né? Mas é importante, por que isso é importante na situação do trauma? Porque existe um quadro que é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que vamos dizer, é o diagnóstico clássico para se dar quando você tem um paciente que sofre trauma. Então, o que é esse transtorno de estresse pós-traumático? A pessoa, ela fica com flashbacks. Ela fica com revivência daquilo que aconteceu. E às vezes aquilo vem espontaneamente. De repente vem aquela memória e ela não consegue controlar e a sensação é como se ela estivesse ali. Um exemplo clássico disso é quando a gente... Sim, é um exemplo que se costuma usar. Vamos dizer, um soldado vem da guerra. Depois que ele volta, ele já está em casa, passou. Teoricamente está tudo bem. Quando passa um helicóptero, ele se joga embaixo da mesa e fica com o coração disparado e com todas aquelas reações de hiperativação autonômica, né? Fica super... Por quê? Porque ele volta para o Vietnã, vamos dizer, ele volta para a guerra. Ele não consegue, entende? E quando a pessoa está com esse tipo de quadro, ela está dentro do que se chama de transtorno de estresse pós-traumático. Além de outros sintomas, né? O TEPT, ele é essa revivência mais outros sintomas, né? Agora, quando a gente trata trauma, e aí por isso que eu te disse que é importante que você disse, é que assim, por um lado, a pessoa tem que lembrar e ela vai ter acesso a essas memórias, né? Por outro lado, ela tem que ficar no presente com você. Esse movimento dela estar com você, ela sabe que está no consultório, ela sabe que você está com ela sabe que ela está se tratando, ela tem essa consciência. Ao mesmo tempo, um lugar dela interno volta lá no trauma. E o fato dela sustentar essas duas consciências é que faz com que a gente consiga fazer o processador dela funcionar. Né? Porque o vago ventral, ele pede presença no aqui e no agora, né? Né? Então, por isso que o que você disse é importante. Quer dizer, mesmo que ela não esteja vivendo o trauma agora, ela consegue lembrar, e ao lembrar, para o cérebro, ela tem todas as reações, as sensações corporais que muitas vezes ela teve durante o trauma. Ela, inclusive, lembra de coisas que ela não lembrava. Às vezes vem um cheiro, às vezes vem um som, às vezes vem uma imagem, começa a vir a memória, começa a se recompor. Mas ela sabe que está no consultório, ela sabe que ela está com você, ela sabe que está no tratamento. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental, né, Márcia? A pessoa que tem isso, conseguir perceber e buscar ajuda, né? Porque é muito difícil a pessoa conseguir passar por isso sozinha, né? Eu diria que não dá para passar sozinha, porque, como eu te disse, essa rede fica isolada, você não tem acesso. E é todo um estudo para você conseguir acessar essa rede. Então, o que vai acontecer com você sozinho vai ser o seguinte: você vai ficar vulnerável aos disparadores do presente. Então, tudo que vai acontecer com você agora, aqui no presente, de alguma forma, vai te lembrar dessa situação. Mesmo que não seja uma lembrança consciente. E aí você vai ficar inundado por essa vivência e isso vai fazer um aporte para o presente. Então, às vezes as pessoas dizem, eu sei que a minha reação está desmedida, mas eu não consigo me controlar.
Então, por que está desmedida? Porque você está trazendo um aporte do passado. Isso é muito comum na relação pais e filhos. Às vezes, a mãe, o pai, ele fica super bravo com o filho. Aí ele diz assim, mas eu sei que o que ele fez não é tão sério. Mas eu não sei por que me vem tanta raiva na hora. Eu não sei por que me vem toda essa agressividade. Aí você vai rastrear, aí você percebe questões da infância que ficaram ali como rede isolada e que, portanto, agora vem no presente, né? E o filho está disparando uma situação do passado. Então, esse é mais ou menos o movimento do trauma. Vou ler mais uma pergunta, tá? A Maiara dizendo: eu tenho desmaios quando estou com minhas crises de ansiedade. O que posso fazer para minimizar isso, pois sinto muita vergonha quando eu volto? Ai, a questão que eu falei. Claro. Maiara, não é para ter vergonha. Porque o que acontece não é consciente, não é intencional e você não tem culpa. É verdade, Maiara. Não sinta vergonha, é uma reação fisiológica que você não tem como racionalmente assim impedir. Olha, Maiara, primeira coisa, assim, esse quadro de ansiedade precisa ser visto. Então, tem uma avaliação para ser feita aí no seguinte sentido. Essa ansiedade, ela está presente em quais situações, né? Se tem uma área da sua vida onde ela está mais presente do que outras, né? Então, precisa se mapear um pouco essa ansiedade e se precisa ir na raiz dela, né? Que eu falei, muito possivelmente você tem situações anteriores que te predispuseram a ficar tão ansiosa assim e de uma maneira sentir que você não tem condição de lidar com aquela situação. Então, isso precisa ser visto ali. Isso aí, portanto, eu te sugiro um tratamento para trauma, né? É um quadro clássico perfeitinho para tratamento de trauma. Além disso, o programa que a Marina está fazendo, ele é ótimo para uma paciente como você. Ela está no programa, Marina? Tá, né? Maiara, acho que tá. Andréia, você confirma se tá nesse... Maiara, você mesma pode falar. Se a Maiara não estiver no programa, eu sugiro que ela participe do seu programa. Porque o programa da Marina, ele faz justamente o ajuste do sistema nervoso, o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Porque o que está acontecendo com a Maiara é que o vago dorsal dela tá tomando a frente. A Maiara, ela tá assim. Então, Maiara, porque assim, o que está acontecendo com você é que você está com uma ativação do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático dorsal ao mesmo tempo. E o dorsal, ele tá ganhando a parada. E aí você desmaia, entende? Porque o ideal é que os sistemas, o sistema nervoso simpático e parasimpático, eles funcionem de uma forma alternada. Então, quando um está funcionando, o outro está mais desativado. Então, ele vai funcionando de um jeito harmônico. Quando os dois estão juntos, isso que significa que não está bom. E uma forma de você equilibrar isso é através do programa da Marina. Mas eu te digo uma outra coisa. Faça uma investigação com relação ao que te aconteceu lá atrás, para perceber por que você não sente que você pode lidar com a situação, sim. Não é? O que, aliás, é importante, até vou aproveitar a pergunta dela para dizer assim, esse paciente que chega para você com estresse crônico, sentindo que está no aprisionamento psíquico, que é impotente para lidar com a situação de vida dele, esse é um paciente que, depois de passar por tratamento, ele vê a saída. É incrível, mas ele vê a saída. Né? Às vezes, simplesmente, ele fala, vou sair desse emprego. Né? Ou ele passa a lidar, ou ele muda de área, ele começa a perceber, que a Marina disse, ele ativa aqui o pré-frontal, né? E aí, é como se, de repente, ele conseguisse enxergar a vida de um outro jeito e ele desenvolve outras estratégias para sair dessa situação, que ele não conseguia ver. Ele estava tão... Tudo, sabe? Ele estava tão incapaz, o processador estava tão lento que ele não conseguia pensar. Quando o processador começa a funcionar, isso é incrível. A pessoa chega para você e fala, olha, eu percebi que é isso, tem que fazer tal coisa. E para ela vira uma coisa natural. Isso é resultado de tratamento. Não sei se eu ajudei a Maiara, se ela tiver mais alguma dúvida. Se tiver mais alguma pergunta, faça, tá? Agora eu vou ler uma da Érica. Ah, que bom, que bom.
A qualidade de minha presença, consciência, me proporciona mais resiliência e me prepara para uma ação mais consciente e não uma reação impulsiva. O grande desafio é permanecer no estado consciente por mais tempo. Sinto que traumas mais associados à neurocepção, memórias desagradáveis e comportamentos pré-julgadores são mais difíceis de lidar. Sem dúvida. Está corretíssima, Érica. Uhum. E a Érica tocou num ponto super importante, que é a questão das crenças. Porque tudo que nos acontece, a gente está falando muito da fisiologia ventral, dorsal e tal, mas o que acontece quando você vive uma situação na infância que é difícil, na infância, em qualquer momento da sua vida, é que você desenvolve... Ah, que bom, Mayara, fico feliz. Então, assim, é que você desenvolve crenças. Então, você vive uma situação na sua infância e você entende assim, puxa, eu não tenho valor. Eu não sou importante. Se você desenvolve essa crença, isso vai impactar diretamente os seus relacionamentos daí para frente. Porque você já entra nas relações com uma visão de si mesmo de que você não merece amor. Então, se você sente que você não merece amor, você imagina que tipo de relacionamentos você vai passar a ter. Então, sim, a questão do que você entende daquilo que você viveu é fundamental para o desenvolvimento do tipo de vida que você passa a ter daí para frente, não é? Agora, eu não sei se eu peguei o ponto da questão, eu acabei me empolgando, Érica, né? Não sei se eu posso fazer só uma observação? Sim. De algo agora da minha... Ela falou que a grande questão, nosso grande desafio é a gente conseguir permanecer cada vez mais tempo possível nesse modo coerente, né? Nesse modo do vago ventral atuante, né? E é interessante porque eu que estudo muito fisiologia, eu vejo o intuito desse programa, por exemplo, é conseguir ensinar uma ferramenta que você vai conseguir criar essas novas redes neuronais e fortalecer, vai começar a mostrar para o seu corpo que tem um modo mais saudável de você responder. E num primeiro momento, nessas 8 semanas, é criar uma habilidade de intencionalmente você conseguir trazer a sua fisiologia de volta para o equilíbrio. Esse é o ponto que a gente espera em 8 semanas, tá? E até nas turmas passadas, a gente fazia uma avaliação fisiológica antes e depois do programa. E os pacientes que faziam bem, eles adquirem essa habilidade, essa ferramenta. Mas, além disso, que isso é além das 8 semanas, se você começa a utilizar bastante essa nova rede neuronal, você começa a substituir o seu padrão de base por essa rede mais saudável, que aí é o ideal, né? Que é quando o benefício estende o momento da prática que você está fazendo a técnica, você já consegue naturalmente trazer isso para o seu dia a dia. E é muito... e esse instituto, HeartMath, ele já fez alguns trabalhos, fez em escolas, fez com policiais, que eles têm programa de 3 a 4 meses. Eles têm programas de 16 semanas que mostram que nesse período a neuroplasticidade já permite a gente começar a substituir esse padrão de base, né? Que é tudo que a gente quer, né? Começar a viver naturalmente com esse vago ventral ativado. Isso é totalmente possível. É totalmente possível. E acho importante nesse sentido, Marina, você está ensinando essas respirações que são super, super importantes, mas a pessoa tem um olhar para tudo aquilo que a fortalece e cultivar o que a fortalece. Então, leituras que fortalecem, né, o grupo de pessoas, às vezes um contato com a espiritualidade é muito importante. Né? Então, essa composição toda é que vai te ajudar a sustentar um novo padrão interno. Né? E é muito interessante, porque as pessoas, de fato, tempos depois, elas olham para trás e dizem, gente, como é que eu vivia daquele jeito? Né? E ela simplesmente muda. Então, isso é totalmente possível. Agora que eu vi que a Luciana está aí, queria dar um beijo, mandar um beijo para a Luciana. Não tinha aberto a tela para todo mundo. Agora que eu vi. Será que tem mais alguma pergunta?
Não tem aqui aberta, mas eu queria fazer a gente está falando em trauma, em capacidade de resiliência, né, e superar as diversidades. E uma grande adversidade na nossa, principalmente, acho que no mundo ocidental, né, é a gente lidar com o processo de luto, né, o processo de perda de alguém querido, de um familiar. Eu queria, se você puder comentar um pouquinho. Sim. A questão do luto é uma questão bastante, muito delicada, né? O luto tem várias fases e é importante, sim, que a pessoa tenha um suporte terapêutico para ajudar a atravessar as diferentes fases do luto, né? É um processo delicado, ele tem um tempo, mas ele pode sim ir sendo conduzido de forma que esse luto aconteça de uma maneira que seja saudável dentro do quadro do luto, né? Para que ele não se torne um luto patológico. Mas o luto pede sim, primeiro um apoio muito grande da rede, né? Das pessoas ao seu redor, né? E, e buscar cada um dentro da sua religião, buscar um apoio espiritual, né, um entendimento do sentido, né, da morte, da vida espiritual. Isso também é muito importante nesse momento. Mas eu digo que as terapias de trauma também também se acolhe bastante pessoas que estão em processo de luto, especialmente agora, né, Marina? Que a gente está num momento em que, de fato, as perdas estão, infelizmente, acontecendo. Eu queria, nesse sentido, eu estou falando de terapias de trauma, eu queria talvez mencionar alguns nomes das terapias. Acho que isso ajuda as pessoas. Acho ótimo. Né? Olha, existe uma terapia chamada EMDR, tá? Então aí vocês anotem, estou jogando aqui no chat. Tem o Brain Spotting. Aí eu vou dizer para vocês o que elas têm em comum. Brain Spotting, experiência somática. E tem o TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Existem outras, tá? Eu não conheço todas. Hoje existe muito tratamento para trauma, eu conheço algumas. Essas, especialmente as três primeiras, elas têm algumas coisas em comum. Elas foram todas criadas para lidar com trauma, né? Elas partiram do tratamento dos pacientes com trauma. Elas fazem um acesso, primeiro, elas fazem um estímulo físico que tem uma repercussão psicológica. Então, não é isso oposto a uma terapia da fala. Não é tanto uma terapia onde a pessoa fica te relatando muitas e muitas vezes aquilo que aconteceu com ela que foi traumático. Você precisa ter um entendimento, quer dizer, a pessoa vai ter que te contar um pouco. Às vezes não precisa contar tudo. Especialmente em situações, por exemplo, de abuso sexual, né, em que para a pessoa é muito difícil fazer um relato. Então, a pessoa não precisa te relatar minuciosamente. E até pessoas que, por exemplo, não gostam de falar muito, né? Às vezes elas não querem ficar falando. Então, você consegue ter uma ideia do que está acontecendo e, por meio de uma estimulação física, você consegue fazer com que esse processador interno funcione e fazer com que essa memória que estava disfuncional, ela se torne mais funcional. Então, portanto, essas terapias, elas ativam o processo de autorregulação interior e elas aumentam a resiliência, né? Porque, gente, a nossa busca sempre é por resiliência, a maior resiliência, e a nossa busca é por integração, elaboração das situações vividas, de forma que a gente possa olhar para elas na nossa vida, elas fazem parte de uma narrativa, né? Que elas não fiquem aquele rasgo na sua vida, né? Isso com o tempo, né? Especialmente nas situações de luto, a gente precisa ter um pouco mais de paciência para aguardar as fases acontecerem para que isso se acomode e se tranquilize.
né? Mas, em termos gerais, se a gente está falando de uma situação de vida lá atrás, que foi muito difícil, você consegue fazer com que isso entre numa narrativa mais tranquila para a pessoa. Então, eu até gostaria de depois deixar com a Marina alguns terapeutas que... ok, Érica. Eu gostaria de deixar o nome de alguns terapeutas aí em São Paulo, se estão em São Paulo, que trabalham com essas técnicas que eu conheço. Eu não conheço muito a terapia cognitivo-comportamental, que eu sei que ela é famosa para tratamento de trauma também, mas eu não conheço muito bem. Então, eu não tenho a quem indicar, mas isso não significa que ela não é tão eficiente quanto as outras, tá? Mas nas 3 primeiras, eu vou deixar o nome de alguns terapeutas com a Marina, e aí vocês podem perguntar para ela. E se alguém que estiver aqui me ouvindo não estiver em São Paulo, vocês podem recorrer à associação dessas terapias. Então, a Associação Brasileira de MDR, Associação Brasileira de Brain Spotting, Associação Brasileira de Experiência Somática, porque no site eles vão ter descritos terapeutas pelo Brasil inteiro. Mas eu recomendo que realmente que você busque ajuda se estiver sentindo que está mais ou menos dentro do quadro do que a gente conversou, né? Acho ótimo você indicar profissionais, porque é justamente essa ideia de integração, né? Eu, por exemplo, não tenho habilidade em lidar com isso. E quem tiver interesse, é só pedir para a Andrea. A Andrea pode encaminhar por e-mail para as pessoas que tiverem interesse. Ótimo. Então, tá bem. Estou vendo aqui a Joyce, ok. Que bom. Eu ia fazer a pergunta. Mas já falou. Nossa, Márcia, eu achei muito enriquecedor. Gostei muito do nosso bate-papo e espero que possa ter ajudado, né, as pessoas que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir, né, no futuro, mas estão conosco também, todos muito bem-vindos. Que vocês tenham tido um pouco mais de informações para ajudar, né, a navegar em momentos tão difíceis, tão incertos, né? Eu quero mandar um abraço especial, assim, de coração a toda a família da Elizabeth. Eu sei que vocês estão assistindo, né? Eu tenho um carinho muito especial por vocês. Eu e meu pai, a gente cuida da família há muitos anos. E espero que vocês consigam, com união, com amor da família, consigam superar esses momentos difíceis, né? Eu não sei até se vocês tiverem alguma pergunta específica para Márcia, fiquem à vontade, tá? Eu vi que a Amanda está aqui, a Elizabeth. Estou vendo a Elizabeth. Eu acabei de ver a Conceição, queria dar um bom dia para ela, agora que eu vi. Estou tão concentrada, então, a gente não vê. a Elizabeth está usando a conexão do Renato, que é do marido. Por isso que ela está como Renato. E ela acabou de escrever que ela pode falar. Eu não ia citar especificamente, mas assim, é uma família. Eu acho bom a gente relatar aqui, só para conversar um pouquinho, para finalizar, porque eu acho que muitas famílias podem estar passando por essa dificuldade, por esse momento de tanta dor, né? Nossa, a gente conhece a família da Elizabeth há muitos anos. O meu pai, que é cardiologista, também cuida de parte da família e eu cuido de outra parte da família. E nós temos um carinho, um amor muito grande por vocês, saibam disso. E o que aconteceu? É uma família grande, unida, que infelizmente há umas semanas, boa parte da família pegou Covid, né? Acho que foram no final 10 pessoas da família, desde os bebezinhos até a dona Palmira, que é a mãe da Elizabeth, mais idosa. E infelizmente nesse fim de semana a dona Palmira faleceu, né? Então é um momento de muita dor para a família. Eu de coração espero que a gente possa ter falado alguma coisa aqui para confortar o coração de vocês e para mostrar algum caminho, né, de como que possa ajudar no processo, né? Eu até falei para a Andrea que qualquer um de vocês da família, se vocês tiverem interesse e quiserem participar do programa, a Elizabeth já participou e é convidada novamente, mas qualquer outro da família que quiser participar do programa e aprender essas técnicas de autorregulação, para começar a aprender a acalmar esse sistema nervoso, vocês são muito bem-vindos e a família, eu falei para a Andrea, tem autorização de ser inscrita agora nessa turma que está em andamento. Tá? Vocês podem assistir a primeira aula que já foi nesse fim de semana e podem acessar o restante do programa,
Você tem algum comentário, Márcia, alguma Olha, observação é, específica sobre essa dificuldade atual nossa, né? então, eu estou percebendo, assim, Marina, a gente está vivendo um momento com uma quantidade de experiências muito diversas, né? Mas o que é muito importante é que a gente procure atender onde essa situação está nos atingindo nesse momento. É claro que essa situação, você está me relatando da situação da família da Elizabeth, é uma situação que realmente agora precisa de muita, vamos dizer, de muito compartilhamento com as pessoas próximas, né? De muito cuidado. Eu acho que um apoio terapêutico, num primeiro momento, seria um apoio de florais, por exemplo, né? Assim, num primeiro momento. De buscar ajuda não só da comunidade espiritual, mas aqueles membros da família que estiverem mais fragilizados, talvez pudessem buscar uma ajuda terapêutica, né? Agora, como um todo, tem uma técnica que eu tenho ensinado bastante nesse momento, que é uma técnica de autoaplicação. Ela é bastante simples, ela é muito conhecida no mundo todo, ela não traz nenhum prejuízo, né? Como as outras que eu disse, não faça em casa. E que se vocês jogarem no YouTube como fazer, eu vou até colocar, o nome da técnica é esse, olha, EFT. Essa é uma técnica, se vocês jogarem no Google, no YouTube, como fazer EFT, elas são algumas batidinhas em alguns pontos do corpo, e isso ajuda muito a aliviar os sintomas que a gente está tendo. Então, isso eu diria para todas as pessoas aqui, se puderem entrar em contato, né, aprender e baterem nos pontinhos, isso vai ajudar a ir atravessando momentos de maior dor, de maior ansiedade, né? Às vezes uma situação específica que está acontecendo com você pessoalmente, é uma técnica que dá um apoio, né? E você pode usá-la em conjunto com a terapia que você estiver fazendo, ou se nesse momento você não está sentindo que vai buscar uma terapia, mas a EFT é uma prática que é interessante ter. Ela ajuda, inclusive, a acalmar a amígdala cerebral. Como uma forma mais prática, né, de você lidar e fazer alguma coisa a respeito para se ajudar, né, nesse momento. Alguém mais tem alguma pergunta final? Um grande abraço, um grande beijo a todos da família, viu? De coração, eu desejo, nossa, estou com vocês nesse momento, desejo que o Renato se recupere o mais rápido possível e vamos enfrentar juntos. E toda a minha luz, todo o meu amor para vocês. Márcia, nossa, eu agradeço muito a sua presença, achei super agradável esse bate-papo. Obrigada, pude aprender um pouco sobre trauma, né? E é muito bom, porque eu realmente percebo que tem casos que eu não tenho capacidade e habilidade, né, de poder conduzir e ajudar do melhor modo. Então, essa ideia desse acompanhamento multidisciplinar, eu acho que acaba integrando muito bem, né, as necessidades que as pessoas têm para superarem as dificuldades, tanto de saúde, física, emocional. Então, assim, eu estou muito feliz com essa parte desse trabalho sendo feito em acolher vocês, especialistas aqui, tá? Eu quero que você seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço de novo a oportunidade. Eu espero ter podido ajudar aos presentes, a quem for assistir o vídeo depois. E eu queria que a família da Elizabeth recebesse todo o meu carinho. Olha, um grande beijo no coração de todos, um grande abraço virtual e desejo a todos um ótimo fim de semana, tá? E o último lembrete se algum de vocês tiver interesse nos terapeutas, nas pessoas especialistas adequadas em lidar com esses modos de ajuda que a Márcia nos orientou, que vocês entrem em contato e peçam para a Andrea, tá? Nós não vamos mandar para todas as pessoas esses contatos, a gente vai mandar para as pessoas que tiverem interesse e quiserem ajuda, tá? Então é só pedir que a gente encaminhe esses profissionais habilitados para poderem compor aí o tratamento integral. Tá bom? Então,
Um grande beijo a todos. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Muito obrigada pela participação. Márcia, um grande beijo. Um beijo também. Para todos também. Muito obrigada.